Nós estamos com um projeto de começar a viajar o Brasil seguindo o Mengão Queridão para trazer aquela informação para você apurada de dentro do Flamengo, lá no Ninho do Urubu, numa concentração que o Flamengo estiver. Mas para isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Para isso eu vou precisar do apoio que eu sempre tive de vocês. E por isso eu peço a você, meu amigo e minha amiga rubro-negra, que participe de uma rifa do manto sagrado que a gente está fazendo nesse exato momento, no valor de R$15, para que a gente possa levantar fundos para a gente começar essa empreitada de cobrir o Flamengo em todo lugar. Se você sempre teve o sonho de me mandar para a rua, esse é o momento. Aqui na descrição do vídeo está o Pix e também o WhatsApp do nosso canal para você poder mandar os números ou o número que você vai escolher para poder participar dessa nossa rifa, valeu? Então eu peço encarecidamente que vocês nos ajudem. O Pix já está aí e também o número do WhatsApp. Entre em contato comigo e a gente vai marcar o seu número e o seu nome aqui na nossa rifa. É a maneira mais honesta e justa que a gente achou de pedir o seu apoio para que eu possa começar a cobrir o Mengão Queridão em loco. O Campeonato Brasileiro está chegando. Quem sabe a gente já consegue estar no primeiro jogo do Mengão Queridão. Só depende de vocês. Dá essa moral pra gente. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2023. Nesse vídeo aqui, nação, eu quero falar com vocês sobre o calendário do Flamengo, como o Flamengo e contra quem o Flamengo vai jogar nos próximos jogos e a possibilidade da gente ter uma mini pré-temporada bem agora. Vocês se lembram que eu venho falando há dias que o Flamengo deveria abandonar o Campeonato Carioca para fazer uma mini pré-temporada de uns 15 dias para a equipe recuperar o fôlego e poder então entrar nas competições que valem, como Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e Copa do Brasil, com força total. E o Flamengo está tentando fazer exatamente isso que eu estou falando para vocês, que eu vinha falando para vocês há vários dias, e eu vou contar para vocês como o Flamengo pretende conseguir fazer essa mini pré-temporada para que a equipe melhore fisicamente e melhore também taticamente com o técnico Vitor Pereira. Claro, se o técnico Vitor Pereira sobreviver até lá. Muitas pessoas acham que quando a gente vem, ou aqui, ou lá no Fla Nação VP, falar sobre o que está acontecendo no Flamengo, as pessoas acham que é a nossa opinião. Eu vou reforçar minha opinião mais uma vez, que vai de encontro à opinião de várias pessoas daqui do Resenha e lá do Fla Nação VP. Eu não trocaria o Vitor Pereira agora. Já falei isso para vocês, venho falando desde o início do ano. Não acho que um trabalho do jeito que foi colocado para o Vitor Pereira desenvolver, possa ser avaliado em 2 meses e meio, 3. O Vitor Pereira chegou e 13 dias depois teve que começar a fazer os seus jogos. Quem sabe de verdade da estrutura do futebol, sabe que com 13 dias você não pode forçar os jogadores no nível a colocá-los apto fisicamente, porque você corre o risco de estourar esses jogadores para o primeiro jogo da temporada, 13 dias depois de ter começado a temporada. Eu vou ressaltar para vocês, o Palmeiras voltou para poder fazer os seus treinos no dia 14 de dezembro. Os treinos foram de forma virtual, acesso remoto, mas os caras faziam as atividades com o preparador físico do Palmeiras, com monitoramento do Palmeiras. Então, no dia 14 de dezembro, os palmeirenses já estavam treinando a parte física. Nossos jogadores estavam em casa descansando porque não houve um planejamento para eles voltarem a fazer trabalho físico antes. Ou seja, os jogadores do Palmeiras, quando se apresentaram no dia 2 de janeiro, os caras estavam 30%, 40% da capacidade física. Os jogadores do Flamengo, quando se apresentaram no dia 2 de janeiro, depois de 45 dias de férias, se apresentaram 0 fisicamente. Tiveram 13 dias para se preparar. Não é o Vitor Pereira que define se vai dar treino em 2 períodos ou um só. Ele consulta o departamento de fisiologia, o departamento médico do Flamengo e, dependendo dos exames, dos resultados dos exames dos atletas que o departamento fisiológico e médico do Flamengo fez, eles dizem, olha, para esse intervalo aqui até o primeiro jogo,
dá para fazer treino em 2 períodos, 3 vezes por semana. Depois tem que descansar, senão vai estourar os jogadores até chegarem lá. Então, baseado nessas informações, é que o Vitor Pereira treinou a equipe em períodos manhã e tarde. Foram 2 semanas de treino que o Vitor Pereira teve. Nessas 2 semanas, a programação foi segunda, terça e quarta, treino em 2 períodos. Quinta, sexta e sábado, treino em 1 período. Domingo, folga. Pô, os jogadores ficaram 45 dias de férias. Para que folgar no domingo? Porque o departamento fisiológico, o departamento médico do Flamengo exige que os jogadores tirem 1 dia, pelo menos, na semana para relaxamento muscular. Então, tudo é programado junto com o Vitor e junto com os outros departamentos do Flamengo. Então, a culpa, para mim, do Vitor é quando ele substitui um atacante e bota um volante. Ah, mas precisava segurar. Não segurou ninguém. Os caras vieram para cima 8 minutos depois que entrou o Pulgar e fizeram um gol. Então, isso, para mim, beira a covardia. Você encheu o time de volantes achando que você vai se defender. Não vai. Essa teoria é papo furado, é balela. Quanto mais volantes você coloca, menos desprotegido você fica, porque a equipe adversária passa a jogar dentro do seu campo defensivo. Então ele erra nas substituições, sim, e essa é a culpa dele. Mas não dá para exigir muito dele também nessa questão da preparação física do time das substituições, porque quando ele olha para o banco de reservas, ele não tem peças de reposição à altura. Era para ele ter tirado o Pedro e colocado o Everton Cebolinha. Eu venho falando isso desde o jogo contra o Independente Del Valle. Agora cá para nós. O que o Cebolinha mostrou até agora no Flamengo? O que o Cebolinha fez para que a gente fale assim com tanta ênfase que o técnico errou? O Cebolinha vem entrando sistematicamente e não vem mostrando nada também. Ah, colocasse o Marinho nem para lá foi. O Marinho está lesionado. Ah, colocasse... Não tem mais ninguém para colocar. Tinha o Matheus Gonçalves, que joga do meio para a direita. A situação era para o lado esquerdo, porque lá na meia-direita ainda tinha Everton Ribeiro, ainda tinha o Gabi. Quem que ele vai colocar ali do lado esquerdo sem ser o Everton Cebolinha? Bruno Henrique está lesionado. Ah, podia ter colocado o Felipe Luiz e adiantado o Ayrton, que é muito veloz, joga muito lá no ataque, só que o Felipe Luiz também está lesionado. Nós não temos outro lateral esquerdo no banco do Flamengo. Ou seja, toda vez que eu paro para pensar no Vitor Pereira, em algum erro que ele comete, eu vejo o erro, mas vejo também que a outra opção não o ajudaria como nunca o ajudou. Nós temos um bom elenco, mas está longe de ser um elenco equilibrado. No meio de campo nós temos Thiago Maia, Eric Pulgar, Arturo Vidal, Gerson, tudo volante. Do lado esquerdo nós temos o Cebolinha. Na lateral esquerda nós temos o Ayrton Lucas. Não, Fabrício, nós temos o Felipe Luiz e o Ayrton Lucas. É que o Felipe Luiz está lesionado. Gente, o Felipe Luiz está com quase 40 anos. Vocês acham mesmo que o Felipe Luiz vai fazer muitas partidas esse ano? Não vai. Não vai. Então o Flamengo é um time desequilibrado. É um time que não consegue ter peças de reposição para o técnico Vitor Pereira. Então, eu não acho justo mandar o técnico Vitor Pereira embora agora. Essa é a minha opinião enquanto jornalista e enquanto torcedor. Agora, quando eu venho e falo para vocês que a diretoria está estudando nomes, é porque eu apurei, é porque eu chequei, e aí eu tenho que dar informação para vocês. Não é a minha vontade, é o que está acontecendo no Flamengo. Se vocês acham que a diretoria vai esperar o time entrar pelo cano para começar a pensar em nomes, vocês estão enganados. A diretoria está pensando em nomes agora. Os 3 nomes que eu apurei, Tite, Cuca e Jorge Jesus. Os 3 têm graves problemas com o Flamengo. O Tite enfrenta uma rejeição monstruosa entre a torcida do Flamengo. O Cuca, a maior parte da torcida rubro-negra lembra do Cuca de 2009. E ele também tem uma rejeição grande, apesar do que eu já vi uma parte boa da torcida do Flamengo pedindo o Cuca no Mengão. Mas ele ainda enfrenta uma certa resistência, mesmo que seja menor que a resistência do Tite. E a unanimidade seria o Jorge Jesus. Só que o Jorge Jesus só sairá do Fenerbahçe no meio do ano. O que o Flamengo faria se mandasse embora o Vitor Pereira agora? Até o meio do ano. Quando o Jorge Jesus fosse pegar essa equipe, ia pegar a equipe mais destroçada do que ela está agora. A volta do Dorival Júnior hoje é praticamente impossível. Mas dependendo do tamanho da pressão e das bobagens que a equipe do Flamengo fizer daqui para frente, tudo é possível. Então eu queria deixar bem claro para vocês. Eu acho
que a gente tem que continuar com o Vitor Pereira, tem que dar mais tempo para o Vitor Pereira, para ele provar se ele é capaz ou não de levar o Flamengo adiante. Mas estão acontecendo coisas nos bastidores do Flamengo, sim. O Flamengo se movimenta, sim, conversando com alguns treinadores. A informação que eu tenho é que o Flamengo ainda não conversou com o Jorge Jesus, mas já conversa internamente para que o Jorge Jesus seja aquela tábua de salvação, porque dependendo dos resultados que o Flamengo tiver agora, contra o Botafogo e Independente Del Valle, e daqui a pouquinho, na semifinal do Campeonato Carioca, pode ser que seja necessário chamar ele, o indiscutível, o incomparável, a unanimidade Jorge Jesus. Então os caras estão preparados para todos esses cenários aí e já começam a se movimentar nos bastidores para que as coisas aconteçam. Então eu queria deixar bem claro que uma coisa é quando eu venho trazer a informação, outra coisa é quando eu dou a minha opinião. Muita gente fica falando assim, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Primeiro que eu sigo o meu trabalho, a minha linha editorial, do meu jeito. Eu não estou mancomunado com ninguém, não há reuniãozinha nos bastidores para definir o que cada um vai falar. Pouco tenho contato fora do meu estúdio com outros youtubers ou com outros jornalistas. Converso com jornalistas de São Paulo, do Rio, de outros países para fazer levantamento e checagem de informações. Para combinar o que vai rolar nos vídeos, não. Então não tem essa, vocês youtubers. Eu trabalho por minha conta, com a minha linha editorial e com aqueles princípios que eu julgo e que eu aprendi na faculdade serem importantes para um jornalista fazer um bom trabalho. Ponto. Quando eu dou minha opinião, como eu acabei de dar agora, aí eu falo, olha, minha opinião é isso, eu acho que devia acontecer aquilo, mas eu sou obrigado a trazer a informação, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Não pensem que a diretoria está parada, não, os caras estão pensando em todas as possibilidades, inclusive na possibilidade de demitir o Vitor Pereira muito em breve. Bom, dito isso, eu peço o seu like, peço a sua inscrição. Se você ainda não foi inscrito, peço que você divulgue o Resenha Rubro-Negra, falando da existência do Resenha, do Fla Nação VP, para as pessoas virem, assistirem, se gostarem, se inscrever. Beleza? Bom, continuando aqui então. O Flamengo agora tem uma série de jogos bem interessante que eu quero mostrar para vocês. O Flamengo pega o Botafogo neste sábado, lá em Brasília. A logística para o Flamengo jogar contra o Botafogo em Brasília e depois jogar também contra o Independente Del Valle, ela é ridícula. Até agora eu não estou entendendo como é que o Flamengo aceitou fazer esse jogo contra o Botafogo em Brasília. Deve rolar uma grana muito alta para o Flamengo aceitar fazer esse traslado, cansando os jogadores que podem ser importantes para o jogo de terça-feira contra o Independente Del Valle. A princípio, o Flamengo não levará os principais atletas. Rodrigo Caio muito possivelmente irá, Gerson muito provavelmente irá, Léo Pereira muito provavelmente irá, desde que haja liberação do departamento médico. Mas ainda assim, você corre o risco de perder um desses jogadores para o jogo de terça-feira. Então eu não consigo entender o Flamengo ter aceitado jogar com o Botafogo lá em Brasília. Seria muito mais fácil jogar no Rio de Janeiro. O Botafogo, para vocês terem uma ideia, está há quase 10 dias só pensando nesse jogo contra o Flamengo. Treinando, se preparando, correndo atrás. Então esse jogo contra o Botafogo vai ser muito difícil para nós. E tudo que envolve esse jogo contra o Botafogo, confesso, eu não consegui entender. O planejamento da diretoria para 2023 tá uma coisa assim, para mim, totalmente sem lógica e sem noção. No dia 28, na terça-feira, o Flamengo joga o jogo de volta contra o Independente Del Valle. As chances são infinitas do Flamengo conseguir conquistar a Recopa. O time do Del Valle é um bom time, bem armado, mas nós somos muito superiores. E com a nação rubro-negra no ouvido dos jogadores, não tem escapatória. Esse título vai vir pra gente se Deus quiser. No dia 5 de março, nós jogaremos contra o Vasco. No dia 8, contra o Fluminense. E aí acaba a Taça Guanabara. É definido o campeão da Taça Guanabara. Temos grandes chances de sermos o campeão da Taça Guanabara. Lideramos a taça hoje. Aí, no dia 12, nós temos o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca e no dia 19, o segundo jogo. E é aí que está o X da questão. Eu falei para vocês que o Flamengo deveria abandonar o Campeonato Carioca e fazer uma mini pré-temporada de uns 15 dias. Do jogo contra o Fluminense para o primeiro jogo da semifinal, o Flamengo tem 4 dias apenas. 4 dias não dá para fazer absolutamente nada, mini pré-temporada nem nada. Só que o Flamengo está pleiteando junto à Ferge
que essas datas aqui sejam alteradas. Ao invés do dia 12, o primeiro jogo da semifinal ser no dia 19. E ao invés do segundo jogo ser no dia 19, ele ser no dia 26. Ou seja, do dia 8 até o dia 19, o Flamengo teria 11 dias sem compromissos para poder fazer essa mini pré-temporada. É nisso que a diretoria rubro-negra está se apegando agora. O Flamengo tem um bom relacionamento com a Ferge e pode mudar essas duas datas aqui embaixo para 19 e 26, fazendo uma mini pré-temporada de 11 dias com esses jogadores. Aí o técnico Vitor Pereira pode somar os 13 dias do início do ano com mais 11 dias e teríamos, então, 24 dias de pré-temporada. É claro que o ideal seria fazer tudo junto, né? Ter esses 24 dias de uma vez. Mas já que não deu, pelo menos agora a gente tem a possibilidade de conseguir mais alguns dias de mini pré-temporada. Isso é claro se o Flamengo conseguir alterar essas datas aqui, postergando para uma semana à frente. Né? Daí o Flamengo ficaria do dia 8, do último jogo contra o Fluminense, até o dia 19, primeiro jogo da semifinal, para poder fazer uma inter pré-temporada. E aí, o técnico Vitor Pereira tem que focar na preparação física e na preparação tática dos jogadores para eles voltarem melhor. É por isso que eu não acho que o ideal agora seria mandar o técnico Vitor Pereira ir embora. Nós deveríamos aguardar, pelo menos conseguirmos essa definição aqui, para o Vitor Pereira poder dar mais ênfase no seu trabalho enquanto treinador, para que a gente possa ver se ele tem condições ou não de ser técnico dessa equipe do Flamengo. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando é que os jogadores não querem jogar com o Vitor Pereira. Eu não acho que os jogadores estejam querendo derrubar o Vitor Pereira. Eu acho que realmente a parte física está atrapalhando os atletas. Eu acho que realmente, para pegar um esquema tático, seja um esquema novo, seja um esquema antigo, você precisa estar bem fisicamente. Os jogadores do Flamengo chegaram a 0 quando se reapresentaram falando da parte física. Então eles vão ter dificuldade até de repetir aquilo que eles faziam com o Dorival Júnior. No último jogo, o 4-3-3 do Dorival é o que estava em campo. E os jogadores do Flamengo não conseguiram ter um bom desempenho. Apesar do Gabriel falar que o Flamengo fez um grande jogo com o Independente Del Valle. Eu não acho. Fez um primeiro tempo razoável e um segundo tempo horroroso. E os números mostram isso. Então eu estou torcendo muito para a diretoria conseguir, junto à Ferge, a modificação das datas da semifinal do Campeonato Carioca, para a gente, enfim, conseguir complementar a nossa pré-temporada. E daí para frente, gente, a gente nunca mais vai ter 11 dias de novo. A menos que a gente seja eliminado de uma Copa do Brasil, eliminado precocemente da Libertadores, a gente nunca mais vai conseguir ter 11 dias para poder treinar de novo. Por isso, eu já falo aqui de antemão. O Flamengo precisa aproveitar muito bem esses 11 dias, nada de folga de 3 dias para os jogadores, né? É pegar sério mesmo em cima de treino para essa equipe poder desenvolver o futebol que tem que desenvolver. O Jorge Jesus não dava esse treino de 3, 4 folgas, não. Pegava sério, pegava pesado, treinava os atletas para eles estarem no auge, no melhor auge físico deles. E foi assim que deu certo, porque os atletas estando bem fisicamente, a compreensão tática vem logo em seguidinha. E aí tem um caso também, com esse espaço de 11 dias, nós recuperaríamos por completo o Gerson, Léo Pereira e o Felipe Luiz. Agora, para o jogo contra o Independente Del Valle, mesmo o Gerson estando à disposição, para mim o Gerson é banco. Arthur Vidal, para mim, é o titular da equipe rubro-negra hoje e eu mostro para vocês o porquê. Espia só, nação. O Gerson fez 7 jogos pelo Flamengo esse ano, 7 como titular. E teve um acerto de 82% nos passes. Mas olha a movimentação em campo do Gerson. É sempre lá pelo lado esquerdo, bem focado ali na intermediária defensiva e na intermediária ofensiva do Flamengo, e só. Agora olha o do Arthur Vidal, que em 6 jogos esse ano fez 3 como titular e tem 83% de acerto nos passes. Olha como o Vidal domina todo o meio de campo do Flamengo, inclusive na parte defensiva e na parte ofensiva. Muitos dizem que o Vidal é só ofensivo. Olha o mapa de calor dele mostrando o contrário, que ele atua muito mais defensivamente do que ofensivamente, dando mais segurança e jogando mais do lado do Thiago Maia. Além de subir muito bem para o ataque também, mostrando um fôlego
que sinceramente eu achava que o Vidal não tinha mais. E olha como ele ocupa muito mais o campo do que o Gerson. Então, para dar uma consistência defensiva melhor para o Flamengo, e a parte defensiva tem sido um dos grandes problemas nossos esse ano, eu iria de Vidal e de jeito nenhum no Gerson. Inclusive, há possibilidade de Gerson, Léo Pereira, Rodrigo Caio, Pablo irem para o jogo em Brasília contra o Botafogo. A possibilidade, a situação é complicada, eles ainda estão se recuperando, Gerson e Léo Pereira, mas há a possibilidade deles irem para o jogo do Botafogo. Reforço, até agora eu estou sem entender como que o Flamengo aceitou jogar com o Botafogo lá em Brasília, 3 dias antes de jogar contra o Independente Del Valle. Isso não passa pela minha cabeça. Se o jogo é no Rio, era papum, resolvi o problema rápido, podia jogar até mais jogadores da equipe principal, até porque o desgaste é menor, você não tem viagem, enfrentar avião e tudo mais, enfim. Até agora eu não entendi essa parada de jogar em Brasília 3 dias antes da Recopa. Mas hoje o Gerson para mim é banco de reservas, o Gerson não é ruim, não é horroroso. Para mim o Vidal está entregando muito mais à equipe rubro-negra do que o Gerson. E aí eu deixo essa perguntinha para vocês. Na sua escalação do Flamengo ideal para pegar o Independente Del Valle, Gerson ou Arturo Vidal? Coloquem aqui nos comentários. Como eu já disse antes, reforço. Acho que o Flamengo tem totais condições de enfrentar e de vencer o Independente Del Valle até com certa facilidade nessa terça-feira. Quando eu digo certa facilidade, é com score alto. Facilidade nunca há, mas até com score alto por causa do apoio da torcida, a pressão que é o Maracanã, o empenho dos jogadores, porque já começaram a sentir a pressão fumando no cangote deles. Então eu acredito que o Flamengo vai ser campeão da Recopa. Mais uma vez, na minha humilde opinião, o Flamengo não tem que demitir o técnico Vitor Pereira, tem que trabalhar muito para conseguir fazer essa mini pré-temporada de 11 dias, mudando a data do Campeonato Carioca nas semifinais do dia 12 para o dia 19 e para o dia 26, e aí ter um Flamengo mais saudável para o restante do ano. O que vocês acham sobre isso? Coloquem aqui nos comentários. Nação, eu peço o seu like. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhem os nossos vídeos e divulguem o canal Resenha Rubro-Negra para a gente continuar crescendo em número de inscritos aqui no YouTube, tá bom? Tamo juntos, nação. Ó, vocês moram no meu coração, tá? Isso tudo aqui é por você e pelo Mengão queridão. Eu amo demais vocês. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.